Boa noite, pessoal. Essa aí é a nossa videoaula de hoje. Já tô com saudade aí de vocês, da sala toda, mas vamos seguindo aí com as nossas videoaulas, eu aqui, vocês aí e todo mundo se ajudando, fazendo tudo junto. Vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre a ligação covalente. Nós já vimos na ligação iônica na aula anterior e agora seguindo a gente vai fazer a ligação covalente. Covalente é o ato dos átomos compartilharem elétrons, eles são mais solidários, mas a gente vai ver nos próximos slides. Como uma introdução, Gilbert Newton, ele reparou que os compostos poucos polares e apolares, eles se mantinham ligados pelo compartilhamento de elétrons. Os átomos, esses compostos, eles eram solidários uns com outros. No caso, quando tinha dois átomos eletronegativos e eles se aproximavam um do outro, ambos queriam ficar como os gases nobres. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Os gases nobres são os únicos que têm a última camada completa, eles têm a camada de valência completa, eles são estáveis por natureza. Os outros átomos não. Então, bate aquele recalque dos outros átomos, todos invejosos querem ficar igual os gases nobres. Sendo assim, eles se juntam e nesse caso da ligação covalente, eles compartilham do mesmo elétron. Então, aqui o exemplo, o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se eu for juntar dois átomos do cloro, ele vai compartilhar esse último. Então, o cloro chega com um elétron, o outro cloro chega com o outro e os dois compartilham. Compartilhando, se você ver, ele vai estar com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nota que esse átomo é do outro. E aqui também ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo assim, quando eles se juntaram e compartilharam, eles ficaram iguais aos gases nobres. A ligação covalente, ela só ocorre entre ametais, hidrogênio, você juntou um ametal com hidrogênio, ou os ametais entre si. Quem são os ametais? Aqui na tabela tem, dando esse exemplo, quem são os ametais, para vocês lembrarem. Então, todos esses elementos são ametais. E aqui tem o nosso hidrogênio. Então, você só faz uma ligação covalente quando eu junto os ametais entre si, tipo boro com boro, carbono com carbono, ou quando eu ligo ametais e hidrogênio, certo? E tem uma outra coisa, ele só pode ser uma ligação covalente se a eletronegatividade for menor que 1,7. Quando a eletronegatividade for maior que 1,7, a gente ainda tem uma ligação iônica. Como eu represento a ligação covalente? A ligação covalente, se for pela estrutura de Lewis, que vocês aprenderam na última aula, com as bolinhas, eu represento ela assim. Quando o átomo está compartilhando o elétron dele, eu represento com um círculo em volta, que simboliza o compartilhamento desses dois elétrons, aqui no caso do hidrogênio. Aqui eu tenho a molécula de H2. Então, pego o último elétron da camada de valência do hidrogênio e o último elétron do outro hidrogênio. Como eles estão compartilhando, eu circulo esses dois. Isso quer dizer o quê? Que esses dois elétrons vão ficar circulando em volta das duas moléculas de hidrogênio. Aqui eu tenho o oxigênio, ele compartilha aqui para formar o O2, certo? Tem uma molécula com dois átomos de oxigênio, eu vou formar o O2. Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Como todo mundo quer ficar igual ao gás nobre, aqui eu vou pegar esses dois elétrons do hidrogênio e vou compartilhar com esses dois do outro hidrogênio. Sendo assim, quando você for somar, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o mesmo serve para o de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o mesmo acontece no nitrogênio, só que o nitrogênio ele faz 3 ligações, porque ele tem 5 só na última camada. Para ficar com 8, ele precisa de mais 3. Então ele compartilha entre eles ali, cada um entra com 3. O que difere? Na fórmula estrutural,
Quando eu tenho uma ligação covalente simples, eu ponho um tracinho só. O que é simples? Ela só faz uma ligação. Quando tiver uma covalente dupla, eu ponho 2 tracinhos. Quando que é dupla? Quando eu fiz 2 ligações. Eu compartilhei mais de um elétron com o outro. E quando é covalente tripla? 3 ligações, 3 tracinhos na forma estrutural. E eu fiz 3 compartilhamentos de elétrons, certo? Assim é o jeito de eu representar a ligação covalente. Aqui a gente tem alguns exemplos. Você tem aqui um halogênio e outro halogênio, que a gente viu lá atrás na tabela que ele faz parte dos ametais, certo? Aqui estão os átomos isolados, vamos antes da ligação. Aqui foi quando eles compartilharam elétrons entre si. Aí você pode ver quando eles compartilham, o orbital deles se une e faz com que o átomo fique girando em torno dos dois. Aí a molécula do oxigênio, que foi o mesmo exemplo anterior que a gente deu ali, e a da água. Da água também há uma ligação covalente, só que da água o que acontece? O hidrogênio, ele faz uma ligação covalente de um lado com o oxigênio e um outro hidrogênio faz ligação covalente do outro lado com outro oxigênio. Mas, como tudo na vida tem uma exceção, acontece de alguns átomos terem que emprestar elétrons para o outro. O que é isso? Isso é a nossa ligação covalente coordenada ou dativa. É quando ocorre um empréstimo. O átomo já fez todas as ligações covalentes possíveis, ele já compartilhou com todo mundo tudo que tinha que compartilhar, mas naquela molécula que ele faz parte, tem alguém que ainda não está completo. Aí o que ele faz? Ele é solidário, ele é legal, vai lá e divide o átomo dele com alguém, ele empresta esse átomo para alguém. Isso é a ligação dativa. Então, esse tipo de ligação só ocorre quando um dos átomos está com a camada de valência completa, ou seja, ele não pode mais fazer ligações. Sendo assim, ele empresta os seus elétrons. Como eu disse, ele é o átomo legal que empresta tudo para todo mundo e vai lá e empresta os seus elétrons para que o outro átomo também fique igual ao gás nobre. Afinal, todo mundo quer ser o gás nobre. Então, vamos lá. O enxofre, vamos dar um exemplo aqui. O enxofre e o oxigênio. Aqui está formando uma molécula de SO3. O que acontece? O enxofre tem 6 elétrons na última camada. E o oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. Aqui você pode ver que tem uma ligação covalente dupla, certo? O enxofre compartilhou esse elétron dele com outro oxigênio e compartilhou esse com o outro do oxigênio. Aqui o oxigênio ficou igual ao gás nobre. Ok, tá feliz. O enxofre ficou igual ao gás nobre também, só com essa ligação? Ficou, porque se ele tinha 6, fez mais 2, tá feliz também. Mas o que acontece? Esses dois oxigênios ainda não estão felizes, porque eles não têm 8 elétrons na última camada. Como que faz? O enxofre, muito legal, empresta o átomo dele pro oxigênio. Você pode ver que aqui tá em azul, porque esses 2 elétrons, ele é do enxofre, e esse aqui também é do enxofre. Então ele fica com um, empresta o outro e faz uma ligação coordenada ou ligação dativa. Então esses 2 átomos é só do enxofre, só que ele está compartilhando esses 2, ele está emprestando esses 2 para o oxigênio. Sendo assim, o oxigênio fica com 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Importante, isso é muito importante, pessoal. Antes, até uns anos atrás, a ligação dativa era representada na forma estrutural por seta. Hoje isso não funciona mais, isso não é mais assim representado. Então, em livros atuais, você não vai mais encontrar setas. E em livros antigos, você vai encontrar como seta. Até na internet, se vocês procurarem material, pode ser que alguns estão com seta, outros sem seta. Então vamos lá mostrar como era e como ficou
para que vocês saibam distinguir um do outro e saber que está falando da mesma coisa. Como era na representação de Lewis, das bolinhas. Antes, para dizer que o enxofre fazia dativa, eu colocava setinhas. Tá vendo? Que ele está emprestando esse para oxigênio, emprestando esse para oxigênio. Represento com seta. Hoje, como caiu a seta, não se usa mais, eu represento assim. Eu pego esses dois elétrons dele aqui, em vez de eu pôr um do lado do outro, eu ponho um pro enxofre, um pro oxigênio. Ele está emprestando, certo? Essa é de Lewis. Estrutural, como era? Setinha. Hoje não. Como ele empresta e fica um elétron para cada, é uma ligação simples, então é um tracinho só. Então, como era, como ficou. Alguns átomos, eles fogem da regra do octeto, eles fogem daquela regra que eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Mas isso só ocorre em alguns compostos, são muito raros. Mas tem alguns que são exceção sim. Como por exemplo aqui, quando você junta o berílio com 2 átomos de hidrogênio, não tem octeto completo. O berílio com 3 átomos de flúor também não vai formar um octeto completo. E no caso aqui, esse daqui ele vai aparecer com 10 e 12 elétrons na camada de valência, depende do elemento. Então aqui, o PCl5, você vai ver, ele vai aparecer com mais de 8 elétrons na camada de valência. Nesses dois exemplos, eles vão estar com menos de 8 elétrons na camada de valência e aqui vai dar com mais de 8. Mas são exceções. Então, a regra do octeto ainda vale para a maioria. Essas são 3 exceções que isso não ocorre, certo? Agora, para vocês fazerem o exercício, vai chegar no e-mail de vocês. Eu vou estar mandando no grupo também o PDF e o PowerPoint com os exercícios para vocês treinarem e fazerem em casa para poder estar fixando melhor conteúdo de ligação covalente. O importante é vocês não esquecerem que covalente é quando compartilha elétrons. É o caso daquele churrasquinho que cada um leva uma coisa e junta todo mundo e faz aquele churrascão. É o caso da ligação covalente. Cada um leva o seu elétron, eles juntam os pares de elétrons e faz uma ligação covalente. E a ligação covalente dativa ou coordenada é quando tem aquela pessoa mais legal que, além de levar para compartilhar, ela leva e ainda empresta para os outros. Vai aqueles um que não levou o suficiente, aquela pessoa lá mais legalzinha, ela vai lá e empresta para você. Ligação covalente dativa. Certo? Um abraço, um beijo para vocês e a gente se encontra na próxima aula e também no WhatsApp. Tchau!